Olá, convergentes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Convergência Ambiental. Esse canal que é feito para você, apaixonado pelo meio ambiente, assim como nós. E no programa de hoje, teremos um assunto muito importante, a redução de riscos e desastres ambientais. Vamos receber aqui a engenheira Viviane Japiaçu, especialista nesse tema. Curta nossa página nas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e compartilhe essas informações. Temos certeza de que você vai adorar. Fique ligado, vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Convergência Ambiental. Hoje vamos falar sobre riscos e desastres ambientais. E conosco, a nossa convidada especial, a Viviane Japiaçu, engenheira ambiental, especialista em redução de riscos e desastres ambientais. Viviane, seja bem-vinda ao nosso programa Convergência Ambiental. É um prazer imenso ter uma pessoa com essa área de conhecimento para poder trazer informações tão importantes como essas numa região em que vivemos aqui no Rio, né? Mas não só no Rio, como em outras regiões do Brasil, que é tão carente, né? E que tem tanta necessidade desse tipo de profissional para poder orientar, ensinar e intervir em diversas áreas, não é isso? Para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua especialidade e como é que você chegou a essa área, como é que você iniciou nesse processo? Prazer é meu, eu agradeço o convite para participar do programa, trazer esse tema que é o tema que eu estou mergulhada aí nos últimos anos, né? Eu primeiro fiz o curso de gestão ambiental e depois fiz a engenharia ambiental. Eu fiz o mestrado em engenharia ambiental na UERJ, nessa temática de riscos, mas com risco tecnológico, risco de transporte de produtos perigosos e como que isso podia impactar o abastecimento de água do Guandu. E aí no doutorado eu direcionei essa abordagem dos riscos mais para a parte dos riscos tidos como de desastres ambientais, né? E fui estudar como é que as políticas públicas tratam essa temática para redução de riscos de inundações no Brasil. Para isso escolhi como estudo de caso a região de Nova Friburgo, que em função do desastre de 2011, né, foi objeto de diversos programas e ações do poder público. Então eu queria entender como é que isso tudo se desenvolveu naquele cenário. Tá? Desde então eu tenho mergulhado no assunto e por conta da própria pesquisa acabei fazendo alguns contatos e conhecendo pessoas que trabalham diretamente com o tema. Foi aí que, no ano em que eu concluí o meu doutorado, eu senti a necessidade de buscar uma forma de contribuir efetivamente para a mudança dentro desse contexto. Foi aí que eu me tornei voluntária da Defesa Civil do Rio. Legal. E participei de um treinamento de uma primeira turma da reestruturação que tinha sido feita pelo Araújo, que é hoje coordenador do programa de voluntariado lá, né, aqui no município. E desde então tenho ajudado, colaborando na capacitação de novas turmas, ajudando sempre que posso, participando dos eventos que eles têm realizado. Essa aproximação com a Defesa Civil me levou também a um contato direto com a equipe que está no Centro de Operações Rio, que fica perto da prefeitura, ali no centro da cidade, tá? Que é um centro tecnológico que trabalha com recursos de alta tecnologia, super moderna, uma referência no Brasil e no mundo, que foi inaugurado após, tendo como motivação fortes chuvas que aconteceram em 2010 aqui no Rio, né, que provocaram deslizamentos e alagamentos, levando a algumas dezenas de mortos, muitos transtornos, e aí nesse momento a cidade percebeu, né, que era preciso de alguma maneira monitorar isso e fomentar com tecnologias e informações a tomada de decisão mais inteligente. Foi aí que foi criado o Centro de Operações Rio, também num contexto dos grandes eventos que vieram, né? Então, a gente tinha a Olimpíada para vir, Copa, então precisávamos ter uma visão da cidade, o que está acontecendo, para conseguir gerenciar possíveis eventos que pudessem causar transtornos. Foi aí que foi criado. Então, muito com esse mote do risco de desastres, que é uma questão importante na nossa cidade, mas também hoje funciona ali como um centro de integração de todos os órgãos da prefeitura que podem juntos conceber estratégias integradas para lidar com os problemas da cidade.
Eu acho que é sempre muito importante quando o poder público se engaja em investimentos de prevenção, né? Porque passa a ser mais econômico, óbvio, de que é muito mais importante, porque aí você deixa de assistir diversos acontecimentos que a gente vem presenciando em relação a desastres, né, a riscos, que poderiam ter sido evitados se houvesse um centro de controle especializado, né, nesse sentido. E hoje nós estamos vivendo aí uma época, nós estamos passando agora pela COP24, que está discutindo a coisa do aquecimento global, né? Estamos assistindo também países voltados para isso e outros países que são emblemáticos no nosso planeta querendo se retirar, né, desses acordos. E a gente sabe em que muitas das vezes exatamente esse trabalho dos governos, né, das nações, essa conscientização, esses estudos, esses investimentos que de fato corroboram com esse processo de redução dos riscos ou até mesmo com os desastres que acontecem, né? Porque quando você não apoia, quando você não cumpre esses acordos, então tanta coisa, né, depois começa a acontecer como resultado disso, né? Então, acredito que esse trabalho da redução da prevenção dos riscos dos desastres, eles são hoje muito mais, são bem importantes em virtude até de todos esses acontecimentos que o planeta está promovendo com os seus governos, com as suas nações e com todas essas conscientizações e com as mudanças climáticas, não é isso? Então, como é que você enxerga tudo isso nesse trabalho que você faz? Olha, eu acho que primeiro é importante a gente pontuar que esse é um movimento que acontece no mundo todo, de fato, né? No contexto ambiental e no contexto da discussão das mudanças climáticas também, ou independente delas, é muito claro para todo mundo que está envolvido no tema que não dá mais para a gente ter a abordagem que tem foco na gestão do desastre, que foi o que aconteceu durante décadas, né? Quer dizer, lidar depois que aconteceu. Depois que acontece. Está acontecendo e aí aquele desespero, porque aí já está manifestado e a gente não, né, os impactos são muito piores. Então, desde 1990 que foi acontecendo uma transição dentro desse contexto de desastres, de migrar da abordagem da gestão da crise para a prevenção. Tá? Então, em 2005 veio o Marco de Sendai, que foi um protocolo, um marco internacional resultante de uma conferência organizada pela ONU, com compromissos para buscar trabalhar mais na redução dos riscos. Dele derivaram alguns programas, como, por exemplo, Cidades Resilientes, que reconhecia cidades que tinham ações voltadas para essa questão. No mundo todo, inclusive no Brasil, várias cidades receberam essa certificação, né, que é um reconhecimento que é importante para motivar essas cidades a participarem. E em 2015 ocorreu a terceira conferência voltada para essa temática, em Sendai, no Japão, e dele decorreu o Marco de Sendai, que é o que está em vigor hoje, que tem aí metas e horizontes para, nesse período de 2015 a 2030, os países buscarem a redução de riscos de desastres. Com esse enfoque na redução, e aí quando a gente fala em redução, não é só tirar as pessoas das áreas de risco, porque nem sempre isso é viável. Né? Nem sempre isso é viável, nem sempre isso é humano. Então, também já superamos esse momento de falar só que tem que tirar todo mundo. Claro que tem situações que não tem alternativa, você tem que tirar porque é iminente que a qualquer momento vai acontecer um desastre. Mas o que a gente está buscando agora é formas de lidar com esses riscos de forma mais inteligente, né? E engajando a população também nessa questão, que esse é o importante. Quem está lá na ponta sofrendo as consequências são as pessoas, são os moradores. E nem sempre o poder público consegue chegar lá a tempo de dar o auxílio necessário. Isso ficou muito evidente no grande desastre que aconteceu na região serrana em 2011, né? Quando núcleos populacionais, pessoas, comunidades ficaram isoladas de tudo e foram elas mesmas que tiveram que lidar com isso, se ajudar, enfim, enfrentar o evento. Então, desde então, para a gente aqui no Brasil ficou muito claro isso. Foi aí que em 2012 veio a nova política para lidar com o assunto, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, promulgada em 2012, tá? E que já tem essa pegada da integração das políticas públicas. Então, ela fala em integrar os mapeamentos de risco realizados pelas instituições técnicas nos planos diretores dos municípios que estão nas áreas críticas. Isso é muito importante. Ela fala
em integrar os planos de bacia hidrográfica, quer dizer, a política de recursos hídricos também na temática, fala em trazer restrições para uso e ocupação do solo, quer dizer, a questão do zoneamento ambiental e urbano também integrado a isso. Então, eu acho que é um marco importante no sentido de que traz uma regulamentação que vai incentivar essa integração, né? Esse olhar de todas as políticas, mais voltadas para a questão do risco. Então, já é uma grande evolução. Importante, Viviane, é que você já até abordou, né? O Brasil nunca teve uma cultura de risco, né? Sempre foi um país, eu não sei se é porque a gente foi abençoado por Deus, né? Então a gente nunca teve problemas sérios aqui com tremores de terra, são problemas muito leves, né? Não temos terremotos significativos, vulcão ou vulcanismo ativo. Então a gente meio que sempre foi um país que nunca se preocupou muito com essas questões de riscos, sobretudo os riscos ambientais. E agora não, né? Depois das catástrofes de 2011, do desastre ambiental, e agora mais recentemente com a questão da Samarco, né? Com o desastre do reservatório de rejeito, daquele nosso... talvez uma das piores catástrofes do mundo, né? Na área ambiental. Esse tema agora está em voga, todo mundo preocupado, né? E eu queria que você colocasse um pouco, do seu ponto de vista, de que maneira a gente pode contribuir dentro de uma lógica, óbvio, de formação profissional, já que nós somos professores, né, atuamos na universidade, para a mudança desse paradigma, ou seja, de que maneira a gente pode contribuir para que os cursos e a própria universidade, ela coloque nas suas grades curriculares, nas suas disciplinas, porque isso não é uma questão só da engenharia ambiental, ou seja, envolve todas as demais engenharias e demais disciplinas, para que a gente possa incutir na mente desses jovens, desses novos profissionais, essa cultura do risco. Essa é uma pergunta muito interessante, Felipe, porque é esse esforço que eu tenho tentado fazer, eu e alguns professores de diferentes universidades que temos conversado bastante, e temos tido muito apoio da Defesa Civil do Centro de Operações nesse sentido, em ceder o espaço, ceder informações para a gente. Pensando nisso, eu comecei agora, em 2018, no início do ano, um projeto de iniciação científica e extensão com as duas universidades onde eu atuo, trazendo alunos de engenharia ambiental e civil para ter contato direto com o Centro de Operações e com a Defesa Civil. Fantástico. Então, a Prefeitura, né, através dessas instituições, tem fornecido para a gente dados que são dados gerados no Centro de Operações ou pela própria Defesa Civil e que muitas vezes são usados para lidar com as questões ali no dia a dia, mas muitas vezes não existe braço suficiente para poder analisar esses dados e torná-los públicos, que isso é importante, né? Gerar conhecimento. Gerar conhecimento, exatamente. Transformar aqueles dados em informações e informações públicas e compreensíveis para a população. Eu acho que isso que é importante. Então, uma questão, um enfoque que eu tenho tentado dar também é o da divulgação científica, que também é uma palavra de ordem que está aí na ciência, né? Então, como levar essas informações de forma clara e que a população possa ter acesso, até para entender a importância disso tudo e se engajar, né? Então eu tenho buscado algumas alternativas, uma delas foi a elaboração de história em quadrinho, com alguns softwares gratuitos, abordando a temática, trazendo informações técnicas, então quanto que choveu, quais foram as consequências, mas dentro dessa linguagem. Isso é uma das vertentes que tem sido trabalhada. Essa semana eu criei um vídeo curto falando sobre redução de riscos de desastres, tentando usar uma linguagem fácil e uma abordagem mais atrativa, né? Porque aquela abordagem dos artigos científicos, ela fala muito com a comunidade científica, entre nós, mas não é atrativa para a população, né? É cansativa, é maçante, então a gente tem que conseguir buscar estratégias para levar para fora essa informação, né? E sair da superficialidade, porque chega para as pessoas só aquela informação genérica. Sai uma reportagem sobre um desastre, sobre um risco, e você vê centenas, dezenas de reportagens falando a mesma coisa, sem trazer muita contribuição, informação. Sem novidade, exatamente. Então você tenta buscar ali, espreme e não sai muita coisa dessa. O foco quase é o sensacionalismo, muitas vezes, né? A questão das consequências negativas. Mas quase ninguém quer discutir a causa, nem discutir aqui o que pode realmente se transformar lá na frente em uma cultura de risco, né? Isso mesmo. E uma coisa também que é interessante, que é o desdobramento, né, desse trabalho, é a gente trabalhar os planos de emergência, né? Porque é o que você falou,
toda vez que tem uma catástrofe, a gente olha assim, parece que está todo mundo perdido, né? As pessoas levam dias e meses para tentar entender o que está acontecendo, porque não se teve lá atrás uma preocupação em dimensionar quais eram os perigos, os riscos, os alcances das consequências para poder estabelecer planos de emergência. Que, aliás, é uma outra coisa que está sendo discutida muito forte aí com relação à questão da Samarco também, né? Ou seja, o que foi feito posterior ao desastre, né? O que aconteceu? Quer dizer, todo mundo ficou parado, esperando a lama chegar no mar, né? Então tem essas questões também que são importantes da gente esclarecer. Eu queria aproveitar para falar sobre uma coisa super interessante e até para a gente utilizar esse meio aqui, divulgação, para poder divulgar esse teu trabalho, foi o desafio CORE. Depois é que eu consegui entender, né, o desafio CORE, que é do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz de saber que você foi, além de participar e ter a oportunidade de participar, o trabalho que você participou foi um dos 3 trabalhos selecionados para dar continuidade aí a esse desafio. Eu queria que você falasse um pouco aí para os nossos internautas. Tá bom, Felipe. Foi o primeiro desafio CORE Smart City Pitch. Então, é um desafio que o Centro de Operações, buscando sempre se aproximar e ter acesso a inovações de forma acessível, o Centro de Operações organizou junto com a Fábrica de Startups, que começou a operar aqui no Rio de Janeiro recentemente. E a ideia desse desafio era buscar soluções criativas para lidar com as chuvas fortes, que é o fator que desencadeia os desastres que a gente vivencia aqui na cidade do Rio de Janeiro particularmente e nas capitais do Brasil de maneira geral, né? O Sudeste, exatamente. Então esse período aí de novembro a março começam essas chuvas intensas e que a gente tem que saber lidar com elas porque elas vão acontecer, isso é certo, né? Então esse desafio, as inscrições foram abertas para quem tivesse interesse em participar, teve em torno de 90 inscritos, desses foram selecionados aproximadamente 40 e foram 5 dias intensos, né, de imersão para conseguir buscar soluções. Foram postos 3 desafios para os participantes escolherem quais queriam trabalhar, tá? Fomos divididos em grupos e aí cada grupo ficou com um desafio. Tinha mais de um grupo com o mesmo desafio, tá? E era para a gente trazer alguma solução que fosse viável de implementar ao longo desse verão agora. Então, dezembro, janeiro, fevereiro e já testar. Usando metodologias de design thinking e outras que promovem a criatividade de forma direcionada, para que a gente não perdesse o foco, né? Porque 5 dias é pouco tempo, né? Para trabalhar com um grupo que a gente não se conhecia, por coincidência tinha uma pessoa que eu conhecia no meu grupo, mas outras que a gente se conheceu ali naquela hora. Então, tudo isso teve que acontecer ali de forma muito dinâmica e intensa. A equipe da fábrica e do Centro de Operações foi conduzindo a gente, né? E aí era interessante porque todo dia a gente tinha uma sessão de mentoria, onde os mentores eram técnicos do Centro de Operações, da Prefeitura, da Rio Águas, da GeoRio e de empresas que trabalham com tecnologia para tirar nossas dúvidas quanto à viabilidade das nossas soluções, dar um redirecionamento, quanto à questão também da viabilidade por custo, né? A gente tinha que trabalhar dentro disso também. Não adianta propor uma coisa maravilhosa e inviável. Faraônica, né? Exatamente. Que não ia ser resolvido. Justamente. E aí, na segunda-feira a gente apresentou todo mundo apresentou, eram 7 grupos, apresentamos as soluções. Dessas 5 foram selecionadas para ir para a final, onde foram selecionadas 3. Né? Então a gente teve a apresentação do pitch. O pitch é uma apresentação rápida, né? Onde você tenta apresentar as vantagens e a sua proposta para um grupo, geralmente uma banca que vai selecionar quem são essas soluções mais interessantes. Na banca a gente tinha, na banca de jurados, pessoas do BNDES, do Centro de Operações e de outras instituições ali, então foi bem interessante, né? A gente teve 4 minutos cada grupo para apresentar. Caramba. Então imagina, né? Um desafio grande também de síntese, de você conseguir valorizar o que é importante e a relevância do seu produto. E aí, nesse sentido, eu acho que é algo interessante para a gente desenvolver com os alunos, para que eles consigam dar valor às propostas deles no mercado de trabalho, no dia a dia, né? É um desafio, 4 minutos, né?
A gente fica aí 20 minutos para apresentar um TCC, eles ficam desesperados, é pouco tempo. 4 minutos para apresentar a solução é pouco, né? Mas aí foram selecionadas 3 soluções, né? Dos grupos NOAA, G-Sensors e Pluviotech, que foi o meu grupo, formado por 4 pessoas. Uma geógrafa que é professora do CEDERJ e doutoranda em meteorologia, uma geógrafa que hoje cursa também Direito, que é a Luísa, né, a primeira era a Marina, o Marcelo, que trabalha com essa questão de desenvolver eventos semelhantes como esse e trabalha com gestão e marketing, né, gestão de projetos, e eu, que sou engenheira ambiental, como vocês falaram, e doutora em ciências ambientais, e estou trabalhando com esse tema. Então, a nossa proposta foi o desenvolvimento de um aplicativo que fosse interativo, que pudesse engajar a população em reportar os alagamentos para o centro de operações em áreas em que eles não têm monitoramento, não tem câmera, não tem sensores, não tem pluviômetro, e era um dos desafios postos, né? Como é que o centro de operações fica sabendo onde estão esses pontos de alagamento sem ter essa rede de monitoramento? É importante pontuar que existe uma rede ampla na cidade, inclusive de sirenes e pluviômetros, tá? Mas não dá para cobrir todas as áreas. Claro, com certeza. Né? Então, como fazer isso? E aí a nossa proposta foi esse desafio, foi esse aplicativo que usa a tecnologia da realidade aumentada, aquela do jogo do Pokémon, né? Para tornar mais atrativo, de modo também que a população, na hora de reportar o alagamento, minimizasse o impacto do nervosismo na percepção, para não reportar algo de forma errada. Né? Porque você pergunta, como é que está o nível da água? Né? E a pessoa está nervosa e qualquer nível de água para ela já é alarmante, porque está impactando a vida dela. Então, a ideia é que o aplicativo adicione a câmera, e aí, com a câmera do celular, vai aparecer uma linha onde a pessoa arrasta com o dedo e pontua onde é que está o nível de alagamento, e essa informação vai para o centro de operações. Além disso, no aplicativo também as pessoas vão poder compartilhar recursos. Então, se você tem um guarda-chuva, uma bota, alguma coisa para ajudar os outros, um gerador que possa compartilhar no momento desse, vai ser cadastrado no aplicativo. Isso tudo, tanto os pontos de alagamento quanto os recursos, vão aparecer no mapa, na plataforma Google mesmo, que é a que a maioria usa. Então você precisa, tô na rua, porque o problema é esse, alagamento você fica isolado, né? E agora, como é que eu faço? Quem é que está em volta e pode me ajudar de alguma maneira, você consegue solicitar esses recursos. Né? Então a gente vai usar o conceito da gamificação, que é para incentivar as pessoas a continuarem participando. E a ideia é que a própria comunidade contribua de alguma maneira. Por exemplo, um comerciante que possa doar um Guaravita, né? Uma bebida qualquer, algum prêmio, aqui não né? tem problema falar marca, não. Algum brinde, algum prêmio, alguma coisa que ajude também e valorize essas ações. É bacana a gente ver porque é o uso da tecnologia, mais uma vez, né? Assessorando, né? Toda essa área de conhecimento para que a sociedade, no modo geral, tire proveito disso, para que esses riscos, né? Para que essas reduções possam chegar. E não só o risco, não só a redução de risco, mas também o socorro, o resgate, né, para esses centros de operação. Bom, Viviane, maravilhoso, um tema incrível. Tenho certeza de que os nossos internautas estão muito felizes com tudo isso, porque de fato o Brasil geograficamente ele tem uma condição, né, muito carente desse tipo de trabalho, né, porque além do que nós estamos passando hoje, como falamos no início, dessa coisa do efeito estufa, né, das condições climáticas, né, do aquecimento global, né, tudo isso que vem acontecendo com o planeta, é muito importante que essa área do conhecimento avance, né, e eu desejo que você tenha muito sucesso nessa tua empreitada aí, que eu sei que é uma luta, né. Queremos agradecer a tua presença aqui no Convergência Ambiental mais uma vez, dispondo desse tempo aí para trazer essas informações tão bacanas aí para os nossos internautas, não é isso, professor? Exatamente. Eu queria te agradecer muito, viu? Dizer que foi muito bom poder recebê-la aqui para compartilhar, porque você colocou uma questão muito interessante aqui. A gente precisa divulgar, né? E a ideia é quando eu e o Antônio nós resolvemos montar o canal e criar o canal Convergência Ambiental, foi justamente para tentar produzir conteúdo de qualidade, ou seja, informações nem tão técnicas, nem tão aprofundadas, mas com uma informação bem acima da superficial, para que pudesse chegar até a sociedade de uma forma a evitar, né, que a sociedade fique no limbo, né? Ou seja, ela acaba não tendo o que ela acessa, quase sempre não tem o conteúdo necessário para ela se informar.
Eu queria também que você, nesse minuto final, falasse um pouquinho, quem quiser acessar alguma informação sobre esse trabalho, sobre até mesmo a sua carreira, a sua vida. Eu sei que você também ministra alguns cursos, né, de extensão. Pode deixar aqui para os nossos internautas essas informações. Tá bom, Felipe. Primeiro, eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, porque realmente a gente está carente de iniciativas que possam popularizar essas informações com qualidade, né? Então, não ficar cheio de achismos, mas trazer profissionais que estão engajados, que conhecem do tema e que podem trazer as questões da atualidade e mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Exatamente. Então, parabéns, eu fico muito grata de ter a oportunidade de participar dessa iniciativa, tá? Obrigado. Quem quiser saber um pouco mais sobre o desafio Core Smart City Pitch, nas redes sociais do Centro de Operações e da Fábrica de Startup, eles estão publicando algumas informações. A gente vai deixar o link aqui do Centro de Operações. Isso. A gente também vai criar essa semana, mas aí eu passo para você o link, uma página nas redes sociais para o nosso aplicativo, que é o Pluviotech. Perfeito. Então, para que as pessoas possam acompanhar a evolução e já ir ficando atentas e curiosas para poder participar, né? A primeira rodada do aplicativo para testes vai ser feita envolvendo os voluntários da Defesa Civil e os universitários que estão nos projetos de iniciação científica e extensão, que já estão próximos e engajados nessa temática, né? Perfeito. Além disso, bom, eu trabalho com consultoria ambiental e treinamentos com a empresa Japiaçu Ambiental, que é uma empresa de consultoria que eu conduzo junto com o meu sócio. Então, a gente faz treinamentos sobre auditoria, licenciamento e outras questões técnicas também. Excelente. Então, para acompanhar a programação, também acesse o site da empresa, que o Felipe vai colocar aqui para vocês. Com Obrigada, certeza. gente. É isso aí, pessoal. Não falei que o programa ia ser sensacional? Então, não esqueçam, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acessem lá o sininho para receber as notificações dos nossos programas e compartilhem esse programa pelas redes sociais, compartilhem também com os seus conhecidos, seus amigos. E não deixem de curtir as nossas páginas no Instagram e no Facebook. Esse programa é dedicado a todos nós que vivemos nessas regiões, que têm riscos de acidentes, de catástrofes, e por isso é muito importante compartilhar essas informações. Fiquem ligados no canal Convergência Ambiental. Vem com a gente!